Boa noite, amigos. Estamos aqui despretensiosamente para falar um pouco desse maravilhoso e fantástico mundo do cinema. São comentários que eu vou fazer sobre algumas curiosidades de filmes famosos, diretores também famosos, atores famosos. O único não famoso aqui sou eu. E sem nenhuma pretensão além de querer compartilhar informações e nos divertir, né? Em tempos tão difíceis às vezes como os de agora, conturbados e cheios de inteligência ou alienação. Por que não descontrair um pouco e falar de coisas mais amenas? Como diria Rui Castro, olha, eu posso até falar de política, mas prefiro falar das borboletas. Legal, né? Rui Castro da Folha Grande. Então, nesse sentido, eu vou fazer alguns comentários aqui de algumas histórias. Para mim, veja, são histórias verdadeiras. Porque em algum momento eu li, vi numa reportagem, num filme, enfim. Tudo isso que eu vou falar. Agora, como tudo, as fontes nem sempre são confiáveis, sei lá, às vezes pode ser que não tenha alguma coisa 100% certa, ou a própria mensagem não seja certa. Eu estou falando uma coisa que li, mas pode ser que quem escreveu aquilo que eu estou falando, lá na origem, não foi 100% correto. Bom, não importa, o que vale. Falando de cinema, como aquele grande filme Quem Matou o Facínora, com John Wayne, né? Um filme sensacional. Lá pelas tantas, um personagem que era repórter, que vai fazer uma entrevista com o senador, né? Eu não me lembro o nome do ator agora do senador, daqui a pouco eu lembro. Um cara famoso lá de Hollywood, da época do John Wayne, para contar a saga dele, a história e tal, e o cara conta e tinha uma mentirinha lá no meio. Todo mundo dizia que ele matou o Facínora, mas quem matou tinha sido John Wayne, né? E depois que ele conta toda essa história, fala, agora eu desabafei, agora eu falei a verdade, escondi isso a minha vida inteira. Aí o repórter com essa cabeça assim fala, olha, se a lenda é mais interessante que a verdade, imprima a lenda. Então é por aí, o contexto, né? É James Stewart, pô, como é que eu fui esquecer, cara? Caramba, tô parecendo aquele meu amigo lá, o Leão Vacilão. Só parecendo que nem ele, é só ele pra ser vacilão daquele jeito. Então James Stewart fala, pô, né? Que isso tudo nem foi verdade, mas então imprima a lenda, cara, é mais interessante. Mas eu posso afiançar que tudo que eu vou falar aqui, pelo menos pra mim, é verdade. Cinema, cara, o mundo de sonhos, a indústria da fantasia te transporta para além da imaginação. Hollywood, né, a meca do cinema e o cinema europeu, quer dizer, é isso aí mesmo, as imagens às vezes falam por si mesmas, imagens maravilhosas, tá? Que podem alegrar por um lado, que podem entristecer, fazer você pensar, refletir, te emocionar, te assustar, pânico. Então, cinema é tudo isso. As pessoas pagam para terem emoções que às vezes não podem ter na vida normal. Conto de fada, né? Ainda bem, é um escape, mas um escape positivo, né? Uma coisa poderosa. Ou ele, como a boa arte, amigo, te transporta para um mundo diferente do seu, ou esse mundo diferente do seu vem até você. E você se identifica com o herói, o bandido, a mocinha, e por aí vai. Ainda bem, a imagem valendo 1000 palavras. Eu não poderia falar de cinema nesse aspecto de considerar a imagem sem lembrar Mas ó, vou até falar, por favor. Quem gosta de cinema, quem ainda não viu, pega no vídeo, cara. Chama Crepúsculo dos Deuses, esse filme. Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder.
Billy Wilder. O cara é um gênio de Hollywood, um gênio total. E nesse filme, o grande William Holden, conhece? De Picnic, da ponte do rio Kwai, lá no Crepúsculo, ele faz um ator, eu não vou contar a história, porque também não vou estragar a surpresa de ninguém, mas alguns até já conhecem. E lá está a fabulosa Gloria Swanson, já velha, cinema mudo, fabulosa mesmo. E ela faz uma atriz, uma personagem atriz, decadente, que queria voltar a ser uma celebridade, às luzes das câmeras. Então esse William Holden, acontece um probleminha lá, ele vai passar a morar na casa dessa atriz, a Glória. E lá pelas tantas, ele comentando, porque também é crítico de cinema, sobre cinema, e ela fala assim, ó, sabe, no meu tempo, cinema mudo, nós não precisávamos de som, tínhamos rostos. Olha, é a essência do cinema. Não é a essência do cinema não ter som. O rosto, a expressão, a imagem é 1000 imagens ou uma. Valendo por mim, já falei isso aqui. Por exemplo, quem não viu o original, Charlton Heston, né? Rod McDowell, O Planeta dos Macacos. Quanta filme. Lá no final, não precisa dizer nada. O cara cavalgando com a linda moça, né? A Linda Hunt, uma morena belíssima no cavalo e tal. Nova é o nome da personagem. E lá vem Charlton Heston, um senhor ator também. Caramba, Ben-Hur, não preciso falar mais nada. Ben-Hur, nossa. E ele vem lá todo querendo entender o que está acontecendo naquele planeta dos macacos. Meio desconfiado, meio sei lá, mas não sabendo direito as coisas. Quando se depara com o quê? Desculpa, eu vou estragar o final de todo mundo, mas todo mundo já viu isso aí, cara. Vamos lá, né? Se eu estraguei, desculpa aí. Ele olha e vê a Estátua da Liberdade quebrada. E aí se toca. Não é onde eu tô, o planeta dos macacos. É a época. Lá pra frente, a bomba destruiu. Aí ele ajoelha. Loucos, insanos. Mais ou menos isso, né? Vamos dar uma criatividade aqui. Vocês conseguiram, finalmente. Essa imagem aí, pô. Depois aí o amigo, se quiser, claro, me conta qual é a sua imagem impactante do cinema. As minhas são várias, mas essa aí, Darth Vader, por exemplo. De onde o George Lucas tirou aquele... tudo, né? Aliás, Guerra nas Estrelas é uma saga que pega filosofia, religião, o mito do pai, o mito do filho pródigo, o mito do herói, a arte da guerra, o livro chinês, um espetáculo. Yoga. Medo você terá. Pois é, então Darth Vader, só o cara, talvez o maior, para muitos, o maior vilão de todos os tempos. Então o cinema é isso, essa mensagem, né? Darth Vader. Look, my son, it is your destiny. Luke, meu filho, é o seu destino. Eita, nós. 10 não, 1000. Ó, sala de cinema, essa arte, essa imaginação. Marlon Brando, para muitos o maior. Para mim não, mas gênio da atuação. Marlon Brando. Alguém aí viu, desculpa, não apontei para chamar atenção não, só para destacar. Sindicato de Ladrões, Elia Kazan. Fala aí, mano.
Diz a lenda que Marlon Brando, nesse filme, que para muitos é o melhor na atuação dele, muitas das falas dele é na hora. Improviso. O cara sacava e... O grande ator faz isso. Troca ideia com o diretor e fala, vou colocar isso aqui ali e ver como fica. Quem lembra desse filme, quando ele está conversando dentro do carro com o irmão, tudo improviso ali. Grande Marlon Brando. Deus tem. Todos que eu falar aqui que já foram para o além, hip, respeito. Rest in peace. Marlon Brando. Quem não viu o Poderoso Chefão? Coppola. Outro, hein? Magistral Coppola. 2 vezes com Marlon Brando. Poderoso Chefão é um. Daqui a pouco eu falo do outro. Brando não era para fazer o filme. Você, aí o amigo, já imaginou o Poderoso Chefão sem Marlon Brando? Não era chefão, pô. Aí o Marlon Brando foi falar com o Coppola. E olha, tá bom, eu já não sou mais o cara do Sindicato dos Ladrões, mas eu ainda sou um razoável, né? Eu falo mais ou menos isso. Veja isso. Aí mostrou pro Coppola. Ele colocou uns enchimentos assim na boca, colocou um disfarce, ameaçou um bigodinho e saiu com essa. Um amigo veio na minha casa no aniversário da minha filha. Não trouxe presente. Não me chamou de padrinho. Não beijou minha mão. E agora? Vem pedir um favor? Aí o cara, padrinho, desculpa, a benção. Parabéns pra filha. Pode o amigo me fazer um favor? Agora sim. Coppola contratou na hora. Era o chefão. Falar o que, né? Com essa apresentação, com essa plástica. Aí lá na frente, Coppola ia fazer Apocalipse Now. Quem não viu também? Cavalgada das Valquírias, no helicóptero. Destruição, terror. Pra mim é um dos filmes que melhor fala da guerra no sentido do poder. O poder, a insanidade, a loucura. General Kurtz, Marlon Brando. Também não era Marlon Brando. Coppola foi falar com ele. Marlon Brando estava maior que eu, mano. Aí o Coppola, pô, cara, vai dar não. Aí o Marlon Brando, Francis, não precisa enquadrar meu corpo. Foca só no meu rosto. Eita, cara bom. Pode olhar no filme lá. Só dá o rosto no Marlon Brando, não precisa de mais nada. Destaque. Isso é cinema, amigo. Bom, cinema. Elizabeth Taylor. Uma deusa. Mulher maravilhosa. Inteligente, simpática, humanitária. Olhos azuis, iguais, nunca vi. Nunca. Bom, diz a lenda, outra lenda, que não era ela que ia fazer Cleópatra. Richard Burton, né, o marido dela. Richard Harris, Júlio César. Burton, Marco Antônio. Quem era para fazer era Joan Collins. Não sei direito como se deu essa história. Parece que alguém falou e ela brincando disse assim: então eu posso até fazer Cleópatra, mas eu quero $1 milhão. Na época era um absurdo, ninguém ganhava isso. Nem Marlon Brando. Muito mais a Elizabeth, né? Infelizmente o mundo é machista, tem que falar isso. Bom, a história colou.
Chamaram Elizabeth, pagaram $1 milhão. E o filme, um fracasso total. O filme é uma ópera viva, é um espetáculo, mas de renda até acho que foi legal, é porque gastou milhões. Literalmente milhões. Eu não sei o estúdio, vocês me pegaram agora, não me lembro. Também, minha memória vai um pouco boa, mas tem hora que rateou. Vai ser salvo depois, sabe com que filme? Noviça Rebelde, cara. Lá no final eu vou falar alguns filmes que salvaram seus estúdios. Tá? Um é esse, Noviça Rebelde. Mas tá aí a lenda, Cleópatra, a mulher de $1 milhão, Elizabeth Taylor. Rock Hudson, conhece? Claro. Minha mãe adorava Rock Hudson. Tem um bom lugar, mas benção. Achava ele bonito. Pô, o cara era mesmo. Figura. E naquela época um grande nome, arrebatador de bilheteria, ia gravar Giants. Assim caminha a humanidade. Assista. Com quem lá por ali? Elizabeth Taylor. E aquele menininho novo ainda, James Dean. Pois é. Não era para ser Elizabeth Taylor. Quem chamou ela? Exigiu do produtor que colocasse a amiga e o nome Elizabeth Taylor do lado de Rock Hudson. Rock Hudson. Ficaram amigos eternos. Elizabeth Taylor fala com amor de Rock Hudson até hoje. Não é à toa, virou uma pacifista, uma humanitária em favor dos gays e da causa contra a AIDS. Rock Hudson. Deus tem. Nessa parte aí, outro grande, Gregory Peck. Gregory Peck, Moby Dick. Os Meninos do Brasil. Trabalhou com Sofia Loren. Pô, quisera eu trabalhar com Sofia Loren. Pelo amor de Deus, que mulher. Aí Gregory Peck ia gravar A Princesa e o Plebeu. Ele era o cara. Quem era a princesa? A então novata, primeiro filme, Audrey Hepburn. A boneca. Uma modelo em pessoa. Bom, o que Gregory Peck fala? Olha, vocês vão colocar o nome dessa menina do lado do meu. Bom, mas Gregory, você que é o cara. Não, vocês vão colocar do lado do meu. Porque eu já vi que ela tem talento. Se esse filme estourar, eu acho que vai estourar, e não tiver o nome dela, vai ser mico. Acertou sem, cara. O filme estourou, Audrey Hepburn estourou, virou uma deusa, e Gregory Peck, um grande amigo de Audrey Hepburn. Eita, coisa boa, amizade e cinema, rapaz. Então, olha, tem muitas histórias como essas aí. Amizade? George Lucas e Spielberg. Passa a vírgula, nem vou falar nada. Esses dois são gênios, são Midas, é ouro. Chove ouro na mão desses caras. Tá bom, vou falar, né? Eles fizeram um acordo. O Lucas ficaria com uma parcela de contatos imediatos do Spielberg. O Spielberg ficaria com uma parcela de Guerra nas Estrelas. Olha, ninguém sabia o que ia dar nesses dois filmes. Quem disser que sabia tá mentindo, porque era uma aposta. Claro que a gente todo mundo sabe o que deu. O que o Spielberg fala? Mais ou menos assim: abençoado seja George. Deus o tem, amigo. Esse trato foi bom demais, porque o que eu ganhei com Guerra nas Estrelas, só de parceria, contatos, ganhou milhões. Viria depois Tubarão, ET. Mas Guerra, só com bilheteria, foi uma das maiores da época. E merchandising, você deve ter alguma coisa de Guerra das Estrelas em casa aí agora. E são amigos, fundaram estúdio, efeitos e estão aí. George Lucas, Guerra nas Estrelas. Sabe quantas vezes aquela cena que os meninos lá, Harrison Ford, Mahamil, estão fugindo da Estrela da Morte para entrar na nave,
na Solo, Millennium Solo. Pô, Millennium Falcon, é Han Solo. Errei agora, Fire. Eles vão correndo assim, os caras atirando, e eles correm, atiram de costas. No mínimo umas 30, uma ceninha de 1 minuto. Desculpa aí, vai, uma porcaria de cena que não tem nem fala, cara. Mas o Mark Hamill falou assim, ó, trabalhar em Guerra nas Estrelas foi tudo de melhor. Era um parque de diversões aquilo lá. Era mesmo. Foi divertido demais. Gozado que Harrison Ford subiu com a Millennium Falcon. Os outros dois, a Fisher e o Mark Hamill, ficaram para trás. Porque o Harrison Ford é grande realmente. Todo dia eu falo dele. Bom, se George Lucas teve isso, e o Spielberg? E o Tubarão? Tubarão, cara. Só é meu filme preferido do Spielberg. De longe. Assisti 500 vezes no cinema. No cinema, mano. Quando passou. 70 e pouco. Tubarão foi um enorme problema. O tubarão mesmo, o boneco, não se acertava. A tecnologia era precária naquela época. Muito precária. Então, para acertar o tubarão, aí o Spielberg teve um insight. Bom, já que o tubarão não aparece tanto, ele vai aparecer pouco, o filme vai virar, não ação, vai virar suspense. Porra. Quisera eu ter uns insights assim, sabe? Por que foi um sucesso? Suspense. Um detalhe. A música. Pra mim não tem trilha sonora mais apropriada do que Tubarão. Desculpa aí, vou fazer. Tadã. Só que tem um detalhe. Isso aí é maravilhoso hoje, né? Veja o que o Spielberg achou na época. O John Williams, irmão do cara, ganharam tudo juntos, ET, sei lá. O cara é feríssimo. Quantos Oscars, não sei. Todos merecidos. Chega pro Spielberg e toca um piano. O Spielberg fala assim. Ele fala isso, eu vi ele falar num documentário. Que é isso? Isso não é música, não é, isso aí é John, fala pra ele, confia, edita pra você ver. Ha, tá aí, ó. Imagina o Tubarão sem aquela música. Não dá pra imaginar. E um detalhe, você sabe que o diretor, qualquer um, antes de fazer um filme, ele analisa várias vezes nas cenas de edição e projeta antes para uma plateia, várias vezes até. Isso sempre, hoje, faz pesquisa de mercado para saber a aceitação do filme. O que ele tem que mudar? Porque nem novela, né? Novela começa com um capítulo, o share do Ibope muda completamente a direção da novela. Aí o Spielberg fez aquela pegadinha, porque o filme é suspense, mas colocou uma descontraída. Desculpa, vou falar o filme de novo, mas por quem não viu isso? Aquela hora que o Dreyfus está, né, o oceanógrafo mergulhando à noite, você imaginando que o tubarão vem, aquela música toda, e cai o cara morto na frente dele. Eu caí da cadeira, eu caí. Pode ir, eu caí. Do cinema. Caí para trás. Spielberg gostou, tá? E fez o teste. A plateia, nossa, share pico, plateia teste. Ele falou, então eu vou fazer a pegadinha 2. A primeira foi essa, no meio do filme. Mais pro final do filme, aquela que o Brod lá, o policial, tá jogando coisa na água, e vem o tubarão. Aí ele fala pro Clint lá, Flint, né? O Shaw, outro grande também, acho que já tá falecido. Você vai precisar de um barco maior. Só que ele não testou essa segunda. E a reação do público não foi esperada, não, porque foi pego uma vez. Uma segunda vez falou, pô, tá, legalzinho. O Spielberg lamenta ter feito a segunda pegadinha. Se fica só a primeira, viraria um clássico total. A segunda ficou jogada, né? Que nem essas continuações, jogada só. Bom, cinema, eu não vou falar de Hitchcock. Falar só um pouco, tá? Prometo. O mestre do suspense. O
O Hitchcock, ele não permitia que o cinema deixasse ninguém entrar 1 minuto depois que o filme tivesse começado. Começou a sessão, fechava as portas. Ele falava, se você perder 1 segundo do filme, vai perder muita coisa. Veja a Psicose. Começa de um jeito, lá na frente muda completamente. Ele tá certo. Tem que ter esse mistério. O rei de suspense, não é à toa. Hitchcock. Quem trabalhava para ele tinha que assinar um documento afirmando que seria penalizado se contasse alguma coisa do filme antes do filme passar. O gênio, pô, garante o suspense, né? Só que Hitchcock também não era só flores, tá? Diz que o cara era fera, fera no sentido mal. Ele, como é que fala, assediava suas loiras, ele amava as loiras, né? E várias delas, ele ia namorar, tudo sair, importunava até sexualmente, assédio. Especialmente aquela menina, a Harding, né? Dos Pássaros, que acabou com a carreira dela. Ela rejeitou ele e acabou com a carreira dela. Ele acabou com a carreira dela. Tem 2 filmes com o Hitchcock agora, um com, né, a história dele no Psicose, com Anthony Hopkins, e a esposa do Hitchcock, uma outra atriz falando. Bom, e tem um outro, que eu não lembro o nome agora, sei lá, desculpa aí, que fala desse processo da menina lá, da Kip Harding, com a gravação dos Pássaros. Assista. Né? E o Hitchcock, um cara fantástico. Agora, os amigos sabem como é que a menina lá, a Janet Leigh, reagiu daquela maneira quando no filme recebe a facada. Excelente reação, né? Só que o Hitchcock, para ela ter aquela reação, antes um pouquinho, jogou um balde de água gelada na menina. E aí saiu daquele jeito. Achou mal? Exorcista, com a Linda Blair, William Friedkin, outro gênio do cinema. Operação França, por exemplo. Bom, lá pelas tantas, a mãe da menina, desculpa, eu não lembro o nome da atriz que fez a mãe. Ela tinha o que eles chamam na arte, fazer um duplo. Uma hora ela estava super alegre, recebia um baque, e aí o duplo. A virada total de interpretação. Tinha que ficar triste, de chorar compulsivo. E ela não conseguia. Não conseguia, cara. E tentava, não conseguia, porque são 2 interpretações muito intensas. Bom, o cara gravou a primeira, ela alegre. Quando ela ia começar na segunda, o Friedkin, pá, na cara dela. Chorou que nem uma doida. E gravaram. Quer mais uma? Quem viu aí Ladrão de Bicicleta? Ladrões de Bicicleta, melhor dizendo. Um filme clássico italiano, neorrealismo, né? Acho que é o Rossellini, se eu não me engano. Ou Monicelli, certo? Desculpa aí, não lembro o nome do diretor. Tem uma cena lá que o menininho pequenininho, uma criança, tá? Filho do cara que perde a bicicleta, um operário, que precisava da bicicleta para trabalhar, tinha que chorar copioso, porque o pai perdeu a bicicleta. Não pedalou. Não era nem Robinho. Ele não conseguia. Aí o diretor do que vai lá, disfarçadamente dá um maior beliscão no moleque. Aí o moleque chora copioso. E gravado. Cinema. Tem isso aí, esses truques. Você não sabe, mas o que rolou lá atrás para aparecer isso. Bom, só voltando a falar de Psicose. O menino lá, Anthony Perkins, excelente. Ficou doido. Nunca não vamos exagerar, mas demorou muito para ele largar o Norma Bates. Teve que fazer terapia. A Linda Blair teve que fazer terapia. Não conseguia também sair da menina. Aquilo marca. Eles vivem tão intensamente que aquilo marca. Bom, falar em marcar, o Scorsese e seu grande amigo, né? Robert De Niro, Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Cassino, tudo filme bom, tudo filme da hora. O Scorsese é estudado na Escola de Arte Cênica de
dos Estados Unidos, de uma das faculdades grandes lá. Especialmente isso que eu vou falar agora. O Touro Indomável. É aula de cinema. Aula, literal, de cinema. E tá lá o Scorsese conversando com o Robert De Niro, porque eles não conseguiam acertar o tom do personagem. O LaMotta, o boxer. O De Niro estava muito saradão. Aí o De Niro tem um insight. Foi de gênio também. Ô, Martin, espera um pouco aí, eu vou na Itália. Quando voltar a gente grava. Se encheu de massa. E gravou. Eternizou o personagem. Sarado e gordão. Ativo e decadente. Isso é cinema. Quase real. Então, o cinema tem esses lados. Por exemplo, Gene Hackman. Mississippi em Chamas. Operação França. Filmes sensacionais. E outros tantos. Gene Hackman. Pra mim, um dos melhores. Fez até Lex Luthor, mano. Fez bem. Bom, resumindo. Foi gravar com Mel Brooks. Uma ponta. Filme, O Jovem Frankenstein, com Marty Friedman e Gene Wilder. Puta que trio, hein? E Gene Wilder era o Frankenstein, o sobrinho, o neto lá do verdadeiro Frankenstein, o doutor, não o monstro. E o Marty Friedman, aquele do olho esbugalhado, o Igor. Bom, aí o monstro, Peter Boy, grande Peter Boy, usava uma bota desse tamanho assim pra ficar altão. Foge e tal, e vai cair na casa de quem? De um cego, um padre. Quem é o padre? Gene Hackman. Ele pediu pra trabalhar no filme. Aí entra, aí entre tantas piadas lá, da cabeça dele ele fala assim, coloca a mão no Peter Boy bem em cima. Puxa, você deve ter sido mais alto da sua turma. Ele tirou isso na hora. Cinema, isso aí, ilusão, da hora, improviso, criatividade. Por isso que eu tô falando essa coisa toda. É uma homenagem a esses grandes, esses talentos. Bom, não posso deixar de falar de Jack Nicholson. Jack Nicholson, né? O filme nem vou falar, todo mundo sabe. Só um, tá? Tudo bem. Questão de honra. Você quer a verdade? Você não aceita a verdade. Você não pode suportar por ela. Se referindo a Tom Cruise, né? E fala assim pro juiz, num outro momento. Diga a esse rapaz que me chame de senhor ou general. Eu fiz por merecer. O juiz, como é que é esse seu tribunal aqui? Aí o juiz vira pra ele e fala, tá bom? Mas me chame você também de excelência, porque eu fiz por merecer. Jack Nicholson. Até me atrapalhei agora. Então, muita emoção. Jack Nicholson. Alguém, por um acaso, viu um filme com ele chamado O Corvo? Quê? Aquele lá com Brandon Lee? Lá nos antigamente, no meu tempo, onde o vento faz a curva assim, ó. Judas não perdeu a bota lá, não tinha nem posto a meia nessa época. O que perdeu a bota? Não tinha nem posto a meia. Quem trabalha nesse filme? O Corvo, de Edgar Allan Poe, o conto, o Corvo nunca mais falou. Vincent Price. Boris Karloff. E Peter Lorre. Quem era Jack Nicholson? Um rapazinho de 18, 19 anos, fez uma ponta. Era o filho do Vincent Price, todos eles magos. Só que nesse filme aí, assista se você quiser, é difícil pra caramba de encontrar, mas se você encontrar o Corvo com esses 4 aí, Lorre, Price, Karloff, Nicholson, assiste. Só que nesse filme, o Nicholson não chega nem perto desses 3 aí, Karloff, Price, Lorre, Peter Lorre. Vai conhecer, cara, o Corvo. Bom, Jack Nicholson. No Batman, ele não quis salário. Não vou querer salário não. O cara teve um insight, sabe os insights? Não dá salário não, precisa não. Me dá uma cota do filme. Participação no lucro. Ficou milionário.
sacou que o filme ia estourar. Estourou mesmo, pô. Tim Burton, caramba, né? Michael Keaton e Jack Nicholson, Coringa. Só que tem um detalhe. Quem já viu aí do grande, já citado aqui, Stanley Kubrick, O Iluminado, da obra de Stephen King. Acharam bom? Eu achei. Olha o detalhe, presta atenção. O Stephen King odiou o filme. Primeiro, não sei se é primeiro, ele detestou aquela mise-en-scène, aquela pantomima toda exagerada em algum momento, realmente, do Jack Nicholson. Não precisava de tudo aquilo. Segundo, que no livro dele, quem já leu O Iluminado, o livro, leia, cara, leia, não só O Iluminado, leia. A ação não se passa no inverno, é no verão. O cara mudou tudo. E a crítica mais feroz que ele fez ao diretor, ao Kubrick, foi que de que adianta o Jack Nicholson já ser louco antes de chegar no hotel? Porque a história toda é a loucura do cara ficar confinado no hotel. Tá certo. Na minha modesta opinião, o Stephen King tá certo. Eu adoro o Iluminado, mas tinha que ter esse enfoque. O cara enlouquecendo no verão, sem aquela pantomima toda, de um normal virando um doido. Não um doido ficando mais doido. Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Laranja Mecânica. Eita, nós. E pra mim o melhor, Doutor Fantástico. O melhor filme que já tratou a Guerra Fria. Ironia pura, finíssima. Com o Pantera Cor-de-Rosa, né? Esqueci até o nome dele, rapaz, olha que pecado. O cara que fez o Pantera, Peter Sellers, pô. O cara faz 3 personagens, inclusive o Doutor Fantástico. O cientista na cadeira de rodas, alemão doido. A bomba, né? O cara montado na bomba, cena magistral. Outra cena também que fica pra história. O cara descendo, a arma, a bomba, sentando nela assim e caindo ali. Por que eu tô falando de Stanley Kubrick? O cara era um gênio, mas um perfeccionista, um chato, um terrorista da psicologia. Que o diga Malcolm McDowell. O menino lá do Laranja Mecânica, fera também. Outro que precisou se tratar, aquele personagem, desculpa, eu não lembro o nome dele, o nome do personagem, no filme, o chapéuzinho lá, o negócio do, né? O tapa, entenderam, né? O tapa. Diz que o Kubrick acabou com ele, porque era perfeccionista, faz isso, faz aquilo, faz do meu jeito, tá, é assim, essa. Cinema tem disso também, né? Esses excessos. O cara é gênio, mas, né? De repente tem esses exageros. Olha, eu acho que eu estou me alongando, apesar que para mim é bom, eu ficaria horas falando aqui. Se os amigos gostarem, num outro post eu vou falar das frases geniais dos diálogos do cinema. Uma é essa, por exemplo, acabei de falar aí agora há pouco. Luke, meu filho, it is your destiny. Entrou na história, né? Hasta la vista, baby. I'll be back. E outras tantas. Mas isso aí eu falo um outro dia. Se os amigos gostaram, eu fico honrado. Falar de cinema, assim como futebol, rock progressivo, educação, pra mim são vida, não são hobby, são vida. Isso aí é essência. Me tira isso, eu morro. Tem até um pensamento que fala assim, ó: eu dispenso todo o essencial se você me der o supérfluo. Ó, que legal. Quem disse que isso é supérfluo e essencial? Vai de cá não. Então, pra terminar, eu quero agradecer a todo mundo que viu. Se gostar, tô lá no Lázaro Roberto Delfrey, o canal do YouTube. Mas lembra que eu falei que eu ia citar alguns filmes? Vou chegar até mais perto. Escuta aí, só pra você.
que salvaram seus estudos em determinado momento. Um foi um novista rebelde. O outro, alguém adivinha? O Woodstock, mano. O documentário do show de rock. Filme caseiro, entre aspas. Documentário. Pegou a plateia, os shows, o momento. Claro que esse momento, esse caldo cultural dessa época ajudou muito, mas... um filme simplório no sentido investimento. Retornou milhões, até hoje. Quer ver um outro filme que salvou o seu estúdio, na época? Já citado aqui também. Ben-Hur. Judá Ben-Hur. Eita, um dia eu falo desse filme. Ele vale só ele um comentário de um post inteiro. Um canalzinho do YouTube inteiro para Ben-Hur. Só aquela cena final lá do sangue de Jesus lavando a terra em simbologia. E uma série de filmes que salvaram o seu estúdio com uma só atriz. Alguém adivinha? Essa é difícil, pai. Os ingênuos e alegres infantis filmes de Shirley Temple. A menininha dos cachinhos dourados. Filmes simplórios nesse sentido. Produção barata, historinha legal. Salvaram o estúdio dela. Então é isso, galera. Claro que tem outros filmes aí que eu podia falar, mas o amigo vai falar. Eu deixo um pouco para vocês falarem se vocês quiserem. Dá um retorno para mim, quem quiser, nos comentários. Então é isso. Cinema, a arte, a emoção, a vida, a imagem. Tá? As sensações que você às vezes não pode ter e numa tela você tem todas. Até paga para isso. Como eu, paga várias vezes. Paga 10, paga 100. Vale a pena. A indústria e a imaginação das magias. Vale falar muito mais, mas aí fica para o próximo. Queria agradecer mais uma vez, dizer boa noite e estamos aí. Mais posts, mais comentários lá na frente. Valeu, passa a régua aí.